Boa noite, caros espectadores. Bem-vindo ao Jogo Real Podcast. Mais um episódio. Nós estamos na terceira temporada. O Jogo Real Podcast foi criado para a gente conversar com CEOs, empreendedores, gestores, stakeholders, pessoal da inovação, pessoal da área de vendas e trazer para vocês a experiência deles, para vocês, com a experiência deles, poderem abreviar os erros e os acertos aí na sua empresa. Hoje eu recebo um convidado que está literalmente mudando o jogo no agronegócio brasileiro. Ele é administrador, especialista em finanças e projetos e desde 2020 assumiu a cadeira de CEO do Grupo Piscin. Sob sua liderança, a empresa mergulhou de cabeça na inovação, adquirindo empresas, criando joint ventures internacionais e lançando startups que estão revolucionando o campo. Com vocês, a mente estratégica por trás da tecnologia que muda o agro de ontem em diante, Camilo Ramos da Silva. Obrigado, Camilo, por ter aceitado o meu convite. É uma honra ter aqui você conosco para falar um pouco da sua experiência, né? Para a gente começar, como eu sempre faço, conta um pouco da história, quem é Camilo Ramos, de onde veio, onde nasceu, como é que foi sua trajetória de estudos, como é que você veio parar em São Carlos, né? Tudo bem? Obrigado, boa noite. Boa noite, Paulão, boa noite a todos que acompanham o Jogo Real. Em primeiro lugar, brigadão pelo convite, mais uma vez, tentamos já há algum tempo conciliar as agendas aí. Felizmente, graças a Deus, deu certo. Começar parabenizando pelo projeto aí. Acho que tudo que vem na linha de, como você disse, facilitar o caminho de quem está entrando ou de quem está passando por uma dificuldade é válido, né? Num universo onde a gente tem tanta coisa puxando contra, é raro encontrar projetos igual esse que está empurrando, né? Então, parabéns pela coragem e pela iniciativa. Falando um pouco da trajetória, né? O pessoal fala aí, se apresenta aí. Bom, me apresento quem realmente sou. Camilo, pai do Bernardo, pai da Alice, esposo da Juliana, filho do José Carlos e da Doralice. Sou ituveravense, nasci na cidade de Ituverava, né? Interior de São Paulo, quase na divisa com Minas. Ali, perto do Beraba. Perto do Beraba ali, aquela região boa ali. Tem usina ali, né? É usina, Delta ali, Alta Mogiana, região de usinas, né? Com 6 anos de idade, meu pai foi trabalhar em Goiás, Pires do Rio, interior também. 1h30 ali de Goiânia, né? Em São Paulo a gente fala a distância em tempo, né? Fui para lá com 6 anos de idade, meu pai foi trabalhar numa grande empresa lá, o pessoal produzia soja, esmagava, produz óleo, depois um grande grupo, foi crescendo também, meu pai fez carreira lá e eu vivia ali naquele universo de indústria, um misto de indústria, né? A gente tinha uma situação onde meu pai residia dentro da empresa, o pessoal lá que tinha algumas casas que a empresa fornecia, meu pai residia lá. Então eu vivia nesse universo, era afastado da cidade, então eu vivia meio que no campo e na indústria, né? Era uma fazenda, uma roça dentro da indústria, a gente brinca, né? E aí ali minha mãe também ficava em casa, resolveu abrir um negócio, abrir um restaurante para atender o pessoal que ficava ali para fornecer refeição para os caminhoneiros ali. Sim. Então o pessoal começou a trabalhar quando? Que eu me lembro, eu comecei aos 8 anos de idade. Quando comecei a andar. Porque eu ajudava minha mãe ali quando dava, dividia com os estudos. E aí quando eu tava ali na adolescência, ali com 12 anos, meu pai falou, esse moleque tá meio folgado aí, ele não tá querendo ajudar muito. Meu pai tinha lá uma hortinha, uma rocinha de milho lá, umas galinhas, que ele tocava paralelo, porque é a paixão dele, da minha mãe. Nasceram na roça, vieram da roça, então eu ajudava a cuidar lá, mas eu tava folgando um pouco, querendo ir pro clube, sair com os amigos ali. E aí ele foi lá e arrumou um emprego para mim. Então foi meu primeiro emprego, foi na indústria lá, ele conversou com o pessoal, falou, traz ele aí, é menor aprendiz,
não registrado, sem salário. Então, meio período ele vai estudar, meio período ele vai vir aqui, o restante do período ele vai te ajudar nas outras coisas lá, para ocupar a mente dele. Então, a minha carreira começa assim, né? E eu faço questão de frisar isso porque dali começaram a nascer muito grandes aprendizados que eu carrego até hoje, né? E aí fiz ali, comecei no escritório, auxiliando, na época o famoso arquivo morto, arquivo permanente, ajudava lá. Mas ali eu comecei a desenvolver algo que eu carrego hoje e tento passar hoje de alguma forma de ensinamento, que é você nunca fazer alguma coisa porque pediram para você fazer. Por que eu estou fazendo isso? Eu queria entender isso. E como eu comecei nesse processo ali, mesmo um processo de pegar uma caixa cheia de documento, organizar, e eu ficava questionando, por que eu tenho que fazer isso? O que tem aqui dentro? O que é esse documento que eu tenho que guardar? Então, eu não era o chato de ficar perguntando, mas ficava investigando isso, né? E aí isso fez com que eu conseguisse ir crescendo ali dentro da empresa. Passei a trabalhar na área fiscal como auxiliar, passei a ter um salário, comecei a ajudar a cobrir férias de outros departamentos dentro do escritório, e foi um grande aprendizado, né? Então fazia isso. Nos finais de semana, meu pai era gerente de manutenção de uma empresa do grupo, que era um grande abatedor de aves, e o pessoal de manutenção trabalha final de semana, à noite e feriado. Sim, né? É médico de marketing. Então trabalha no horário inverso. Então, final de semana eu estava com meu pai colado nele lá, vendo, curioso. Então, a minha carreira profissional nasce assim. Então, na época eu ficava meio pé da vida, meu pai, né? Mas hoje eu sou muito grato pro meu pai ter puxado isso. E aí a gente, 2001, saiu de Goiás, voltamos para... Meu pai saiu desse grupo, voltamos para São Paulo, Tuverava. Eu fui fazer faculdade, comecei a cursar ciência da computação. Meu pai resolveu ser autônomo, entrar numa indústria, ele é eletricista, né, industrial, enfim. Eu fui trabalhar com ele, porque não tinha conseguido ainda um emprego, fui trabalhar com ele para não ficar parado, ajudar ele. Aprendi junto com ele, né, a boa parte da profissão ele me ensinou. Só que chegou um determinado momento que eu conversei com ele, falei, pai, não é isso que eu quero para mim, eu queria crescer e ele mais pé no chão, com razão. E aí eu falei, não, eu quero procurar um emprego. Ele me apoiou muito, me ajudou, né? Fui trabalhar em empresas, né? E aí tem uma carreira que fui almoxarife, fui auxiliar fiscal, fui nessa época auxiliar fiscal, já fui eletricista, já fui pizzaiolo para poder comprar o computador, para poder fazer a faculdade de ciência da computação. Cursei ciência da computação praticamente até o final, parei no último ano. Não era aquilo que atraía, né? Não tinha me encontrado ainda naquilo, mas já trabalhava com gestão de empresa, administrativo, fiscal, atendimento, balcão, fiz de tudo. Até que um dia, ali em Tuverava ainda, né? Mas ali, a cidade pequena, a cidade muito voltada para o comércio, pouca indústria, pouca oportunidade, e comecei a procurar oportunidade, encontrei uma em Jaboticabal, um grande grupo, que a matriz era em Ribeirão, um grande grupo da região. E ali eu fiz uma carreira interessante, né? Comecei nessa empresa como almoxarife de uma das unidades e 6 anos depois saí de lá como executivo na área de novos negócios e finanças. E foi uma verdadeira bagagem que eu adquiri ali, né? Sempre muita luta, muito esforço. Cresci, fiz carreira, graças a Deus, de forma muito honesta, muito justa, muito esforço, muito suor. Só que chegou um momento que eu entendi que, como acontece toda empresa, o meu perfil de trabalho não estava se adequando muito à cultura da empresa. Então saí, fui para a consultoria, resolvi ir para a consultoria, foi uma outra virada de chave na carreira. Comecei atuando como consultor, numa excelente consultoria lá de Jaboticabal, amigos meus até hoje. Depois resolvi abrir a minha própria consultoria, né? Tinha uma carteira de clientes. Passei por 2 consultorias. A primeira, sócio também fantástico, mas tinha uma linha de pensamento. A gente tinha uma linha de pensamento um pouco diferente, visão de futuro, de modelo de consultoria. Eu fui para a segunda consultoria. E aí, quando eu estava, que também minha com sócio, mas a hora que eu estava bem naquela fase de questionar o modelo tradicional de consultoria, que eu não estava muito, né?
você falando aqui, a gente falando um pouquinho essa questão da consultoria, às vezes é complicado, porque às vezes você tá dando um tratamento ali para o paciente que não está muito disposto Não estava com vontade de tomar o remédio. De tomar o remédio, né? E aí eu era um pouco crítico a isso, porque na consultoria, se você não toma cuidado, você acaba saindo, ele que não é bom, né? Não, né? E então eu já estava pensando como que poderia se pensar em remodelar a consultoria, mas não é um caminho fácil, né? Não. E aí aconteceu, eu conheci a Piscin como cliente desde 2013, onde a pessoa lá me convidou, considerando essa bagagem minha, porque ela foi vasta do lado da indústria, do lado da consultoria ela também foi bem extensa, muitos projetos, né? De todos os sentidos, projeto de reestruturação da área de finanças, projeto de criação de negócio do zero, projeto na área de supply chain, né? Sempre não era a minha especialidade, mas apareceu alguma coisa. Eu tinha, depois da ciência da computação, fiquei um tempo sem cursar, depois cursei administração de empresa. Ali eu vi, é isso, cara, era isso que estava faltando. Me apaixonei pela administração e aí eu vivi a administração na prática e na faculdade, foi fantástico, época fantástica. Aí a Piscin me convidou para ajudar eles na estruturação de um projeto, considerando minha bagagem. A empresa familiar, né? Ainda é familiar. Mas ela era um misto de família na gestão e no comando do conselho, né, na governança. Eu entreguei esse plano, uma proposta de um plano para o momento, para aquele momento, final de 2019, começo de 2020, e o conselho, a família falou, nós aprovamos o plano, né, vamos colocar em prática com a condição de que você seja o executor do plano. Né? E para quem é mais próximo sabe que a questão do desafio, ela me leva, assim, fácil, independente da questão financeira, a questão do desafio me move muito, né? E a gente estava naquela fase, eu criticando, querendo dar uma virada de chave na consultoria ali, para mim não estava legal, tinha uma ideia na cabeça, mas pouca gente do segmento concordava, compartilhava as mesmas ideias comigo. Pandemia começando no Brasil. Né? Ainda não tinha aquela explosão que foi mais em março, abril ali, mas já estava assim, o que vai ser isso? Eu com uma carteira até legal de cliente na consultoria, tive que tomar decisão, né? Então, sentei com a minha esposa, na época a gente tinha o Bernardo só, nosso primeiro filho. Falei, apareceu um filho aí pra gente adotar, vai dar trabalho, um pouco mais de trabalho, um pouco mais de esforço do que a consultoria vem exigindo, mas se a gente entrar junto, a gente vence a jornada. E aí tem início, meio e fim. Quando terminar, eu volto para a consultoria e coloco com um grande case, eu coloco meu projeto em execução. Já tinha tido experiência no agro, em outras empresas, mas eu vi uma oportunidade interessante. E fiz mais uma virada de chave na carreira. Então, deixei a consultoria. É uma pergunta que eu ia fazer para você, né? Porque, assim, na consultoria tem todos os prós e contras, né, de ser um consultor. Eu sou consultor, eu sei bem o que está falando. Mas essa virada de chave que te convidam para um projeto, que você mesmo que montou o projeto. Mas aí, a partir daí, você não é mais consultor. Agora você é funcionário, embora você seja CEO, você é um funcionário do grupo. Né? Essa virada de chave para você teve... foi tranquila ou teve aí uma adaptação que você teve que fazer toda? No quesito pensar, olha, agora eu vou virar vidraça, ela foi muito tranquila porque eu já tinha trabalhado em empresa. Então, foi da empresa para a consultoria e voltei para a empresa. Sim. Então, quanto a isso, não me assustou muito. O que assusta? Eu estou saindo de um negócio que é meu, sim, que está na minha mão, que depende das minhas decisões. Tô indo tomar a decisão na mesma proporção. Eu tô indo para um negócio onde eu vou carregar a responsabilidade de um dono, mas eu não sou dono. Sim. Né? Então isso é o que lá mais... você pode errar à vontade. Na consultoria recai sobre mim, mas a decisão é minha. Agora não, eu não posso errar nesse lugar porque eu não sou dono. Sim. Mas eu sou preso, eu vou preso, sou eu que vou preso, sou eu que assino. Você vai responder. Eu respondo, né? Então isso pesou bastante, né? E aí... O que mais faz a gente pensar é a responsabilidade de você assumir um negócio igual assumir, que é um legado. Sim. Né? Cara, é uma empresa que
ela existiu por 60 anos, 59 anos, sem eu. Sim. Se eu entro e faço qualquer coisa e destruo isso aqui, Nossa. cara, é uma vida, né? Então, do mesmo jeito que um Você projeto vai destruir o sonho de alguém. é uma vida de alguém, né? De várias pessoas, né? Famílias. De ali. famílias, de gerações. Então, isso pesa, né? Isso pesa. Então, eu acho que é o ponto que mais pesa na virada. Já vi outros companheiros que fizeram a transição e não conseguiram se adaptar, talvez por esse peso. Sim. E tem aquela situação também do consultor que nunca viveu do outro lado, da dificuldade de adaptação. Sim. Porque, afinal, quando você é consultor, você passou a receita, o paciente não quis o tratamento. Cara, obrigado, eu vou ter que ir pro meu próximo trabalho foi projeto. feito, Infelizmente, né? É. E era isso que eu tentava mudar exatamente na consultoria, porque eu não me conformava do cliente estar pagando, É. não aceitar o que ele estava recebendo, não colocar em prática e não crescer, não mover, enfim. Sim. Deu o resultado Não deu saindo. resultado. Então era isso que pesava mais, mas consegui fazer a transição, foi um momento difícil. O que eu não esperava no processo é que eu ia ser picado pelo bichinho do agro, né? E isso eu não contei, porque de fato eu falei, é um projeto. Sentei com a minha esposa, cara, tem início, meio e fim. Quando eu terminar, eu volto para a consultoria, coloco todas minhas ideias em prática, com um grande case na mão, um case de sucesso, e vai dar tudo certo. E a verdade é que hoje eu me vejo na fazenda, fazendo qualquer outra coisa, menos voltando para a consultoria. Eu quero Por mais que, é terra na unha. por mais que não seja mil maravilhas, pelo contrário, que o agro sofra tudo que ele sofre aí. Mas é a minha visão, porque eu enxergo o potencial, né, Sim. do agro. Eu venho de uma família que que tem uma indústria teve uma indústria, meu avô fundou a indústria em 1907, para você ter uma ideia, uma das primeiras empresas de implemento agrícola no Brasil, e ficou aí por quase uns séculos. Agora já não existe mais a empresa. Mas eu cresci, meu pai cresceu, eu cresci no meio da indústria de agro, né? Então, isso realmente é um bichinho que pica aqui. E aí estamos nessa hoje. Aí sumi 2020, maio de 2020, estamos até hoje aí. E quando foi que, assim, você pega uma empresa tradicional, né? Que você nos falou que tinha lá 59 anos de empresa, sendo familiar ou não, mas é uma empresa tradicional. Como é que foi você inserir a inovação dentro dessa empresa? Porque hoje a piscina é muito diferente do que era antes de você entrar, né? Tanto a gente vai chegar mais nisso, né? Mas da onde você trouxe a ideia? Já estava no teu projeto, esse projeto de inovação, ou ele foi surgindo? O primeiro projeto, ele era um projeto, vamos dizer assim, base para uma empresa que está precisando passar por um momento. Então, o primeiro projeto apresentado, que foi aprovado, ele fala, vem tocar, era um projeto de ter uma estrutura mais enxuta, de ir ganhando aos poucos o mercado, de focar nos diferenciais que o produto tinha, venda de valor e não de preço. Então, era basicamente isso. Não tão simples, mas era isso. No segundo semestre de 2020, com a explosão da pandemia, houve também uma explosão de demanda no agronegócio, né? Toda aquela situação dos países que ficavam jogando commodity com estoque, tiveram que ser revelados, me vende alimentos, senão eu vou passar fome, aquele estoque verdadeiro é esse, né? Então a demanda é essa, então a oferta explodiu, né? A demanda explodiu, a oferta era baixa, o preço explodiu, então o agronegócio explodiu, então o cara que fazia 5 anos que não investia em máquina, ele queria investir a qualquer custo. Então foi uma loucura. Então isso começou no segundo semestre de 2020. E aí aquele plano inicial foi jogado no lixo e nasceu um plano que era diário, né? Tem matéria-prima? Vou produzir. Não tem. Lockdown, não sei aonde, não tem matéria-prima. Colaborador, o agro entrou na cadeia essencial que tinha que trabalhar, né? Sim. Mas aí o colaborador adoeceu, ele teve que ficar em casa. Tivemos caso, infelizmente, de perder colaborador para o Covid. Então você um dia tinha matéria-prima, não tinha colaborador. Outro dia o colaborador voltava, não tinha matéria-prima, porque a demanda alta somada com lockdown e aquela bagunça onde
A gente dependia de alguns setores que não entraram como setores essenciais, mas que teve que fechar, então foi meio caótico. Então foi um plano que passou a ser do dia a dia, e aí nesse plano do dia a dia começaram a surgir oportunidades, né, de entrar em novos negócios, foi a primeira visão. Então a gente adquiriu uma empresa, fez aquisição de uma empresa que era fornecedor de um componente, né, a Mancal, Matão, e uma empresa que a gente conhecia, enxuta, então a gente adquiriu ela. E ali foi o primeiro movimento de tentar mostrar para os sócios, olha, diversificar é um caminho, porque a Psim tem um produto sazonal, né? E essa diversificação é um caminho. E aí, naquela onda, a Psim crescendo, as oportunidades no mercado de pessoas que não souberam lidar com aquele momento. Então iniciou esse movimento de aquisição e em determinado momento eu também fui picado pelo bichinho de São Carlos, Sim. que é a questão. Aqui é fácil de ser picado. É fácil de ser picado. Você bem sabe, pela questão da inovação, pela questão de um modelo de gestão onde você tem metodologias ágeis. Então eu comecei a ver isso, pô, é uma empresa, eu estou ali numa indústria tradicional, eu preciso encontrar o caminho de como eu vou pegar isso de aprendizado e levar para lá, né? E na verdade, nesse universo não surgiram bem empresas, startups, surgiram que a gente está chamando hoje de laboratório, né? Então surgiram laboratórios que a gente foi fazendo testes. Então nessa situação de buscar conciliar, bom, o que a gente tem aqui nesse universo de inovação com a indústria tradicional, a gente foi encontrando alguns caminhos, surgiram empresas que a gente criou no grupo, empresas que a gente adquiriu como startup, participação, pô, tem a dor lá no mercado, ela é grande, parece que eu encontrei uma solução aqui, então agora a gente pega isso, sim, joga no mercado ali, nós vamos, o universo é pequeno para nós, né? O primeiro pensamento é esse. E também com o pensamento de que tecnologias, como a gente foi encontrando, criando, quando fosse associado com um produto, que é uma máquina, implemento agrícola tradicional, pudesse elevar a proposta de valor do produto. Então, o primeiro pensamento sempre foi esse, né? Nunca criar negócio que viesse a substituir uma empresa tradicional, mas sim negócios que pudessem ser os motores menores ali para tracionar a venda de produtos, né? Então, seguiu assim esse processo de diversificação, sempre com esse pensamento, produtos complementares para agregar valor. E um negócio que foi mais atípico, que aí sim, participar, o produto que a Psim tinha, ele é sazonal, né? Preparo do solo você usa em só uma fase da cadeia. Surgiu a oportunidade da Joy Venture com um grupo de argentino que tem um equipamento de plantio. E aí sim, esse foi uma diversificação para tentar preencher uma lacuna ali de sazonalidade, né? Então, aí vai no plantio e já vai na primeiro prepara o solo, depois já vai plantio. Essa foi o plano que foi se construindo, né? Esse plano, né, tá bem, tá, aí é outra história, mas sim, esse é o plano inicial que começou a se desenhar. O lema da Psim, né, é tecnologia para mudar o agro de ontem em diante, não é isso? Aí agora começa a fase isso. assim, bom, passou todo esse tempo, tem toda essa história bonita que a gente lê aí nas apresentações, o pessoal, sim, né? Como tá agora, né? E por incrível que pareça, a gente está sabendo olhar para o passado e traduzir bem onde a gente errou, né? Tá. Porque erramos muito. E é até bom para o empresário que está nos ouvindo que errar é um aprendizado. Você tira aprendizado disso. Ele, né, é perigoso, mas ele é um, sim, aprendizado. Ele é perigoso porque às vezes já foi muito dinheiro, às vezes, né? Sim. Mas sim, tem que ser aprendizado. E por mais difícil que seja, praticamente em todos os projetos, eu fui a pessoa que cheguei com o projeto e defendi a tese. Então tá aqui, vamos fazer isso, depois o próximo passo é esse, o próximo passo é esse. E passado um tempo, existem projetos que deram certo e saiu melhor do que eu imaginava. E passado um tempo, tem muitos projetos que deram errado.
né? Estão dando errado, deram errado. E o grande aprendizado que tem que sair daí, e vale para qualquer um, é o reconhecimento. Porque seria muito fácil, uma linha muito tênue, eu com aquela... Putz, eu que apresentei, eu que trouxe a ideia, agora eu vou lá falar que deu errado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque corre o risco de eu falar, não deu tão errado assim não, vou tentar mais um pouco. Defender tua ideia, né? Então, acho que o primeiro grande passo é o reconhecimento. Deu errado. Tem alguma coisa que não está bem. O que nós vamos fazer, eu ainda não sei, mas vamos primeiro assumir isso. Não tem nem, sei lá, vaidade, né? Zero. É aí que está o ponto. Acho que é exatamente esse termo. É jogar fora a vaidade e falar, gente, pensei isso para isso, mas não deu bom. E o que vai fazer? Ainda não sei, estou pensando. Mas vamos reconhecer que não deu bom? Pelo menos vamos parar aqui, vamos entender estancar, fechar a torneira. Só que isso acontece com os negócios menores, que hoje a gente chama de laboratório, mas com o principal também, ele começa a migrar. Então aquela explosão que a gente teve lá atrás, ela trouxe muita coisa boa, trouxe números históricos que a companhia nunca tinha atingido. Na mesma proporção, ela trouxe coisas não tão boas. Porque, sem medo de errar, não importa o segmento. Se é indústria, se é serviço, se é varejo. Quando você cresce muito, muita coisa que não é boa cresce junto. Sim, vai dar reba, vai junto. Porque quando está crescendo muito, você foca, eu preciso atender o máximo possível. Estou vendendo, a rentabilidade está boa, então agora é buscar a forma e nessa forma de buscar o máximo possível, as coisas não tão boas crescem junto. Né? Então você aduba a planta, o mato cresce junto. Cresce, né? Então a erva daninha vem junto. Ela vem junto e às vezes até mais forte. Sim. E aí quando o mercado volta para uma estabilidade, aí sim você tem que de novo jogar a vaidade fora e reconhecer, opa, peraí que precisamos separar esse mato que cresceu junto aqui. Então, essa fase de crescimento, acho que se aplica para tudo, né? Dificilmente um negócio que só cresce, que dá tudo certo, que dá tudo bem, e acontece tudo bem. Isso é utopia. Isso é utopia, não existe. Não tem. Ainda mais no universo que a gente vive, no cenário macroeconômico que a gente vê a nível mundial, a nível de Brasil. Então... São equações internacionais, nacionais, econômicas. Então você de repente faz uma guerra, vai faltar fertilizante, tudo mexe com tudo. O consumidor lá fora diminui, você não pode passar mais com o navio em determinado local, porque você não pode ir com o navio lá para o lado do Irã e do Iraque agora. O produto que você depende para a próxima safra, o frete dele cresceu 300%. E já está vendido. É assim. É bem complicado. Camilo, vamos fazer uma pequena pausa para chamar nossos patrocinadores, que a gente precisa muito de patrocínio também para o projeto continuar, né? Agradecendo a Max Gin, que está conosco patrocinando. Max Gin é uma das maiores e melhores academias aqui de São Carlos, fica aqui na rua São Joaquim, no centro, perto da padaria Vovó Lúcia, e está com você pode ir lá fazer umas aulas teste, são personagens que ficam o tempo todo em cima de você, é uma academia voltado ao aluno e não ao número, né? Tem academia low cost, que quanto mais pessoas tiver, melhor, mas ela não é uma academia low cost, até por causa de cuidar mais do seu usuário. Voltando aqui com o Camilo, o CEO da Piscin. Lembrando você que queira patrocinar o Jogo Real Podcast, nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo
estamos abertos a novos patrocinadores, né? Tem o patrocinador VIP, tem o patrocinador comum, e qualquer um é bem aceito aqui para a gente continuar com isso. Aproveitando também, curte e se inscreva no canal, que aí o canal do YouTube, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e joga isso para mais pessoas. Camilo, vamos falar um pouco depois de tudo isso, essa batalha toda, né, para o profissional, para o empreendedor que está assistindo a gente, né, e quer inovar no setor dele, que eu falo em todos os episódios aqui, hoje em dia, se você não inova, você já ficou para trás. Né? Você não precisa, só você ficar parado, todo mundo já passou na sua frente. Qual é o conselho? Qual é o passo que ele dá? Ele está lá na empresa dele, seja qual empresa for, e tem que andar para a inovação. Que conselho que você dá para ele? Um passo prático, o primeiro passo aí que ele tem que fazer. Vá ouvir o mercado. Sim. Quem é seu mercado? E vai ouvir ele. Nessa jornada frenética da piscina nos últimos anos, um dos erros... Porque assim, eu gosto muito de falar de erro, tá? Uhum. Mas tudo deu errado? Não, é Por isso porque... que chama jogo real aqui. Exato, porque se eu venho aqui falar as coisas que deram certo, todo mundo acha todo mundo acha que é lindo, maravilhoso. Então sempre que é possível, eu gosto de falar dos erros. Sim. Né? A gente ajuda, você ajuda, eu ajudo vindo aqui e falando de erros para que uma pessoa não cometa o erro. Né? Ela vai ganhar tempo com isso. Né? Essa é a lógica. Essa é a intenção desse podcast. Então, mesmo. Falando de erro, nesse período frenético aí, não foi só crescimento frenético, eu chamo de período frenético, tem crescimento, mas também tem o mercado se reposicionando para a normalidade com um monte de mato que cresceu junto ali. Sim. Não, então vamos inovar, vamos criar isso, criar aquilo, criar isso, criar aquilo. A gente criou, de fato, muita coisa, mas nem todas funcionaram e nem todas viraram venda. Sim. Né? Nossa, mas lançou tanta coisa assim, mas o que virou venda? E por mais difícil que seja, teve um momento que eu parei para refletir, recente, e falei, cara, o último produto que eu posso olhar que a Piscine criou e de grande sucesso foi antes da minha época. Tá. Como assim? Você é louco? Você lançou tanta coisa, você ganhou prêmio. Sim, mas o que é um sucesso de um produto? Aquele produto que está vendendo, que não para. A vaca leiteira. A vaca leiteira. Aquele produto que o cliente está falando, eu uso, eu gosto e eu indico. Aquele produto que é simples, que não quebra. Aquele que passa confiança. A hora que eu olhei para um monte de produto, um com probleminha aqui, precisando de ajuste, o outro ali, vendendo, mas não aquela coisa. Uma hora vende muito, explode, outra hora não vende nada. A hora que eu parei para refletir, falei, cara, o último produto de sucesso eu vou ter que assumir. Foi antes de eu entrar. Que loucura. E aí, e assim, respeito demais a equipe que tá lá, todo mundo criou, vocês vão me ouvir aí, não se irritem com isso. Né? A gente já conversou sobre isso, tá tudo bem. Né? Estamos em casa. Estamos em casa. E aí, fazendo essa reflexão, eu cheguei na conclusão, no caso da Piscine, por que ela conseguiu fazer isso bem por 63 anos. Né? Na minha chegada, teve alguns casos que deram certo, sim. Né? Mas por que muitos deram errado? Porque quando estava ali, que cresceu tudo, aquela explosão, todo mundo querendo, a gente esqueceu do que a empresa sempre fez muito bem. A gente perdeu isso. É uma empresa familiar, nasceu aqui em São Carlos, dentro de uma fazenda, criando um implemento pequenininho para usar na fazenda para os vizinhos. É uma oficina sim. Que o produtor chegava, eu queria isso. Eles, muito inteligentes, muito criativos, criavam, né? Inventava, produzia, entregava. E aí foi crescendo assim, ia vender, aí o cliente xingava, voltava, ajustava, inventava, melhorava, ia lá entregar de novo, ouvia, e assim foi. Sim. Em determinado momento, a vaidade prevaleceu e a gente esqueceu isso. Nós somos bons, eu tenho um instituto de pesquisa, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que, tenho um especialista tal, e nós vamos só criar. E a gente perdeu o básico.
Uhum. Então você chega com tecnologia, chega com agricultura preditiva, você chega com inteligência artificial, você chega com a máquina, com a agricultura de precisão, não sei do que, elétrica, e você vai chegando e o produtor olha e fala, cara, eu só queria uma máquina que não quebrasse, eu não tenho mão de obra que fosse simples de operar e que quando eu usasse ela ajudasse a melhorar o que mais me interessa, que é meu resultado. Que me desse retorno. E a gente querendo que ele acesse a tela, que faz login, que loga via satélite, que faz não sei o quê. E ele só queria isso. Então, a gente chega numa fase, cara, eu tenho que resgatar isso. Dica que eu dou, vai ouvir o seu cliente. Sim. Não importa o segmento, vai ouvir. E cuidado, porque se você chegar para ele e falar qual é a sua dor, nem sempre ele sabe da dor que ele tem. Então vai ouvir. Deixa o cliente falar do processo, da jornada. E aí vai entendendo nessa jornada o que ele sente de dor. Sim. Eu vejo muitas situações, e é em todos os segmentos. Outro dia, comentando com uma amiga, a gente falando, você viu aquele empreendimento lá? Cara, eu vi, o que vai ser aquilo? Uma empresa lá do varejo lá. Nossa, e vai fazer isso, vai fazer... E onde o pessoal vai estacionar para entrar nela? Ali não tem, né? Não tem. Faltou o básico. Sim. O consumidor está procurando o quê? Por isso que tem shoppings por aí. O consumidor dele está procurando o quê? Né? Então, acho que é isso. A dica que eu dou aí é vai ouvir. E é isso mesmo, né? Porque o mercado mudou muito. Antigamente, o marketing mudou muito, né? Eu dou isso nos meus treinamentos. Antes você desenvolvia um produto, qualquer que seja, um serviço, e ia para o mercado. E aí, com um monte de propaganda, você criava o desejo no consumidor de adquirir aquele produto ou serviço. Hoje não existe mais isso. É muito difícil criar o desejo de alguma coisa, até por causa da internet, os acessos às informações. Então, hoje é o contrário. Você tem que ouvir o que o mercado quer para poder oferecer para ele o que o mercado quer. Eu vou pegar essa dica sua até de ouvir o mercado, de preparar. Eu escrevi um e-book. Esse e-book tem aqui embaixo o link para você entrar no link. Você baixa esse e-book, é gratuito. E ele é um checklist de como você vai iniciar o seu negócio, seja qual negócio que for. Então são várias perguntas, né? Você fez isso, você pensou naquilo, você olhou seu público-alvo, você olhou seu ponto, essa questão de estacionamento, eu lembro disso. Tá bom, você tem aí, eu vou abrir um negócio para classe tipo C. Tá bom, mas tem linha de ônibus que passa aí, ou passa a 20 quilômetros daí. Então, tudo isso é um checklist completo. Eu estou para atualizar ele, porque aqui nós estamos no Brasil, deu coisa escrevi para agora, já mudou muita lei, já mudou muita taxa, tudo, né? Então, mas o cara, às vezes, o que me dói muito é assim, a pessoa... O Brasil tem dois tipos de empreendedor, aquele que sabe muito o que faz e está afim de abrir um negócio dele, já se cansou do CLTismo e quer abrir um negócio desse, e tem o outro que a maioria é assim, é forçado aí. Ele perdeu o emprego, ou a empresa que ele trabalhava fechou, quebrou, sei lá o que, mudou de cidade, e ele acaba tendo que empreender. E muitas vezes ele usa o dinheiro que ele tinha, vende uma casa até, pega o fundo de garantia, faz o que faz. Aí ele vai lá, compra um terreno, constrói, tem muito disso, constrói uma casa sobrado, comércio embaixo e a casa dele em cima. Isso. Só que ele não estudou nada ali, aí não vai passar ninguém. Às vezes o plano diretor da cidade nem permite que ele abra aquilo ali. Isso. E aí ele já gastou o dinheiro. É complicado. Cada vez mais a gente tem visto. Exatamente. Então isso aí não é o caminho o caminho das rosas, mas já te ensina muito a abrir seus olhos antes de abrir, ou mesmo agora que você já abriu, vai dar um checklist lá, baixa esse e-book, foi escrito com muito carinho, que é para ajudar você aí que está começando a empreender. Camilo, tem uma hora aqui que a gente para e faz uma bola de cristal aqui, um futurismo. Como é que você vê o mercado agrícola, o mercado da Psim e o mercado agrícola daqui 5 anos, mais ou menos, em 2031?
Bem simples essa pergunta. Ainda mais no Brasil. Acredito que o acionista quer saber, o nosso colaborador quer saber, o concorrente quer saber, Sim. e eu também quero saber. Por isso que eu falo que é bola de cristal. Pensando no nosso segmento, negócio, eu vejo várias vertentes. Agora falando assim, negócio, piscina, Sim. né? Nós estamos nesse momento num trabalho de resgatando muitas origens, por incrível que pareça. Olhando para trás. O que lá atrás fez a empresa durar 60 anos? Com uma dificuldade imensa, uma vez reconhecido isso, uma dificuldade imensa de colocar em prática. Tá. Porque isso depende de uma calibração de cultura, de equipe, que não concorda com essa cultura, com o processo. Isso é um ponto. Quebra de paradigma. Quebra de paradigma. Mas isso, vamos dizer assim, é o que a gente faz na consultoria, fazia na consultoria, né? Então esse é o trabalho. É um trabalho que a gente sabe que ele é diário, que tem muita luta, que você não pode desistir, você tem que pôr essa cultura debaixo do braço e tá a todo instante falando, e a gente tem isso. Então a gente tem isso nesse momento, sim. Mas por outro lado, sem deixar de entender que daqui para frente o jogo está ficando muito mais difícil. Eficiência não é mais opção. O mato crescer junto com o crescimento da empresa não é mais opção. Né? Então, se a gente permitiu isso uma vez, nenhuma empresa consegue fazer isso 2 vezes seguidas. Né? Um olhar muito crítico para isso, para eficiência de processo. E estar mais do que nunca antenado na necessidade do produtor. Então, hoje, a Piscin tem no pacote de soluções dela tecnologia sem medo de errar à frente do tempo. Por que à frente do tempo? Porque quando a gente... São tecnologias reconhecidas, que a gente já ganhou prêmio, reconhecidas cientificamente, e que quando a gente apresenta, o cara, isso não é para mim. Como não? Ela vai te ajudar no resultado, que é o que mais você está precisando agora. Mas o meu pai ainda tem o jeito dele de trabalhar. Aí eu já associo esse desafio da Piscin com o do mercado. Né? Então, cara, produto. Nós temos que fazer o simples, o confiável e o que gera resultado. Isso é venda de valor, é vender valor, isso é entregar valor lá para o campo. Né? No meio do caminho, no caso da Piscin, ela tem um revendedor. Eu tenho que pegar na mão desse revendedor e ajudar ele. Sim. E para ajudar esse revendedor... Você tem que fazer ele ter lucro. Exatamente. Para ele me ajudar a vender meu produto. E para eu ajudar esse revendedor, eu tenho que ter uma equipe capacitada para fazer isso. Então a gente está na construção desse processo. No meio do caminho surge toda a questão de inteligência artificial. Sem medo de afirmar, eu considero que a gente está muito avançado nesse sentido. A gente tem uma equipe muito boa trabalhando nisso. Que está vivendo esse misto. O que eu pego de um processo que é muito tradicional, que há 20 anos eu faço do mesmo jeito, e como que eu coloco ele agora com a inteligência artificial me ajudando? E aí, eu tenho que pegar a inteligência artificial e colocar nesse processo, ou eu tenho que criar um processo novo a partir da potencial da inteligência artificial? Então, a gente está nesse desafio, nesse momento, né? Já temos as ferramentas, já temos rodando, mas estamos vivendo isso. Lá no mercado, o produtor, ele quer isso, um produto que não seja a dor de cabeça dele. Então, por incrível que pareça, você tem situações onde a única coisa que o cara queria era sua máquina trabalhando. Ele não está bravo com você, ele não está preocupado com a máquina sua. Ele quer que ela dure a safra toda. Ele só queria que ela não deixasse ele na mão, que o operador dele conseguisse operar e que ela entregasse o resultado. Simples, básico. Sem complicar, sem trazer a tecnologia, sem trazer a predição. Ele só quer isso, né? Vai chegar o momento que ele vai querer tudo junto? Vai, mas ainda não é esse tempo. Tá? Então, Piscin, ela tem esses desafios como negócio. Agronegócio, a nível mundial e brasileiro, cara, aí a coisa é complicada. A nível Brasil, nós temos... o Brasil é o celeiro do universo, né, do mundo. O Brasil alimenta o mundo e sem medo de errar. E a gente passaria horas falando dos números que comprovam isso. Mas tem um desafio... A população vai crescer absurdamente no mundo. Vai demandar de alimentos.
o Brasil tem o potencial, desenvolveu a agricultura tropical, tem regiões do Brasil hoje produzindo 3 safras. Um negócio em outros países inimagináveis, né? É pequeno quem produz 3, mas o grupo, mas aí tem já isso. Sim. A grande maioria produzindo 2 safras, né? E a região que produz uma safra produzindo muito bem. Né? Então a agricultura tropical é um negócio assim, que é do Brasil, é algo de muito orgulho, né? Isso está acontecendo, porém, por exemplo, o Brasil tem uma dependência de 80% de insumo, por exemplo, adubos, Sim. que vem de fora. Ainda a nossa indústria de fertilizante é muito fraca. E em situações igual a esse momento que a gente está vivendo, de guerra, é uma insegurança total. Sim. Então a gente tem que ter uma política. Eu já estou até desistindo de falar que a gente tem que ter uma política de incentivo ao agro. Né? Eu já estou numa fase assim, a gente deveria ter uma política que tivesse nesse momento discutindo, não sei onde, mas a um nível mundial. Gente, a gente está falando de segurança alimentar. Sim. Vocês estão numa guerra política, econômica, onde eu não posso comprar adubo de lá e eu não posso vender o alimento para lá, mas isso está causando um risco de segurança alimentar mundial. É segurança alimentar. Então, e a gente não tem ninguém discutindo isso. Isso devia ser discutido até pela ONU. Sim, algo na ONU, né? E a gente não vê um movimento nesse sentido. Então, me preocupa nesse sentido. Por outro lado, sim, o Brasil é o país que tem potencial de crescimento para a produção de alimentos. O território utilizado para o agronegócio, ao contrário do que dizem aí, é um dos menores. Sim. Né? O Brasil é o país que mais preserva, que mais conserva. As políticas aqui são muito duras de preservação para quem é um produtor rural. A eficiência produtiva no Brasil não se encontra em nenhum outro lugar do mundo. Em qualquer... Não é só alimento, você pega eucalipto, por exemplo. Florestal, grãos, cana-de-açúcar, tudo. Né? A pecuária aqui é algo impressionante. E que vive nesse problema aí, que é uma hora tá bem, uma hora tá mal, uma hora tem um pouco de subsídio, outra hora não tem nada, outra hora só tem mais imposto, mais regra. Então eu vejo que sim, o Brasil tem potencial para alimentar o mundo, mas tem muito ajuste para ser feito aí. Sim. E até 2030 tem tudo isso para acontecer. Tem várias soluções que poderiam ter sido tomadas, né? Tipo estoque de fertilizantes pelo governo federal, para depois fazer um pulmão de fertilizantes. Tentar fazer uma regulagem do insumo para que não falte, não tentar regular o produto para baixar o preço, para não aumentar a inflação. Não é bem aí o caminho. Exato. Né? São várias coisas que podem ser feitas. A gente falou do futuro. Agora, pensa o seguinte, você tem a vida aqui, tem um livro escrito Camilo Ramos aqui. Aí nesse livro você vai ter que ir lá arrancar uma página e reescrever essa página. Você lembra de alguma situação que você, com a maturidade que você tem hoje, por tudo que você já passou, aonde você está, que lá atrás, o Camilo lá atrás, você ia falar, Camilo, vem cá, isso aqui tá, arranca fora, escreve assim, que você estaria, vamos dizer assim, andando melhor. Você tem algum ponto na sua vida que você pode falar assim, um conselho do Camilo atual daria para o Camilo mais jovem? Cara, eu sou uma pessoa que sempre corri atrás, me virei nos 30. Quando eu precisei comprar um computador, meu pai pôde ajudar só com um pouco, não com tudo. Eu fui trabalhar de pizzaiolo para aprender à noite para conseguir fazer isso. Então, para mim, isso é um processo muito tranquilo. Graças a Deus, a minha carreira foi construída em cima de muito trabalho, nunca recebi empurrão, ajuda. Então, eu sou uma pessoa que vou atrás de querer entender, de não fazer por fazer, de por que eu estou fazendo, de questionar. Mas não para ser chato, para entender qual é a lógica disso. Ou é um tipo de desperdício, né? Mas, acho que um conselho que eu deixaria para o Camilo do passado ali
o Camilo do passado, em algum momento, ele entendeu, eu preciso errar para evoluir, né? Eu preciso errar para poder crescer ou a empresa ou eu e tentar coisas diferentes. Mas erre com cautela, erre essa história de que errar faz parte. Não mergulha que Vamos não. errar. Vamos errar, tem que errar, senão a gente não evolui. Cara, errar sim, mas reconheça mais rápido os seus erros. Não defenda os seus erros por mais tempo. Cuidado com a vaidade de não reconhecer o erro. Insistir no erro. E às vezes você insiste, ou porque você confia nas pessoas, ou porque você acredita demais na sua ideia. O caso de acreditar muito na ideia não se aplica muito para mim. Então acho que isso eu ajustaria. Eu não ajustaria em nada, por exemplo, cara, a multidão tá indo aqui, eu quero ir no outro caminho. Isso eu não ajustaria, não. Eu acho que é esse o caminho. Beber água, tentar buscar sempre beber a água mais limpa, né? Mas essa questão do quando tá dando certo, cuidado. Porque, tem esse lado também. Cuidado, Às vezes só vitória cega a pessoa. Ela cega. Então, vitória atrás de vitória, ele fica. Aí ele cria a vaidade dele, aí o ouvido passa a não ouvir. Exato. Então eu colocaria esse ponto. Quando tudo estiver dando muito certo, cuidado. Analisa. Olha o que está acontecendo no setor. Porque a gente olha muito para frente e pouco para o entorno. Então acho que essa página aí eu faria um ajuste nela. Obrigado aí pelo seu depoimento. Vocês fazem parte do hub do Novolab, né? Vocês estão lá ainda, né? Sim. Eu lembro quando eu trabalhava na prefeitura, encontrava sempre vocês lá. Eu já tive aqui com o Leandro do Novolab, já esteve aqui comigo, mas o que é importante para o empreendedor ele que mexe com inovação, que está querendo saber o que tem, ele está num hub de pessoas que, tipo um Novolab, né? A gente está usando o Novolab como exemplo, mas tem vários outros aí. Qual é essa importância? O que você sentiu de estar com a piscina dentro e se tivesse com a piscina, essa parte de inovação dentro da piscina e não dentro do Novolab? Você sente mudança nisso? São Carlos tem vários hubs, de fato. Sim. Né? E vários ecossistemas. A gente tem ecossistema diversificado, a gente tem ecossistema nichado aqui, tem São Carlos. Eu falo e as pessoas que eu trago aqui, eu falo, você está sentindo? Eu não sei explicar, mas é um ar diferente, né? E de fato, cara, eu tô sentindo isso, é um ambiente realmente diferente. Então, eu tive a felicidade de estar em São Carlos, eu tive a felicidade de conhecer o Novolab, os fundadores ali, o Leandro, o Anderson. No Novolab, a primeira busca ali era assim, eu vou buscar essa questão, estava muito na moda, né? Departamento de inovação, Sim. Área de inovação, diretoria de inovação. A gente tinha muito isso. Eu falei, deixa eu entender o que está acontecendo aí para saber se isso se aplica na Psim. Aprendi ali ferramentas maravilhosas que a gente tentou aplicar no dia a dia, não deu muito certo, não pela ferramenta, ou foi pela condução, ou foi porque a gente encontrou um universo de pessoas que já respiravam essa questão do hub inovação com pessoas mais tradicionais, né? Então a gente teve umas dificuldades, mas aprendi muito nesse sentido. Mas tem situações, vou usar um exemplo prático da Psim para tentar explicar. A Psim, ela até então, ela era uma empresa tradicionalmente de produção de máquina. E quando eu conheci todo esse ecossistema de São Carlos e vizinhança, eu comecei a ver que o pensamento que existia na empresa, a empresa perdeu o time ali de desenvolvimento de tecnologia, ela perdeu o time de criar um hardware, um produto a partir de um hardware, um software, de criar uma startup voltada para o campo. O que eu ouvia e acreditava era, nossa, realmente a Psim perdeu o time, ela é uma empresa de implemento agrícola. Quando eu conheço esse universo, o pessoal começa a conversar, que é um ambiente que você... isso me assustou, foi o primeiro impacto. Você está sendo para tomar um café, o que você faz?
Quanto você fatura? Como assim? Você quer saber quanto eu faturo? É Mas que produto que você tem de tecnologia? Nada, eu sou uma empresa. Mas por que você não tem? Aí começa. Então esse ambiente proporciona aí, ele começa a te provocar. E aí mas como que, me explica melhor, como que é essa questão de tecnologia? O cara que nunca viu falar de uma lavoura. Como que é essa tecnologia que vocês têm lá? E eu tô falando de caso real da piscina. Sim. Não, a piscina queria ter um módulo proprietário de controlador, de fazer uma taxa variável no produto. E a gente não tem, perdemos esse time, porque isso aí veio lá em 95, agricultura de precisão, ela passou, né, pra gente. Mas por que passou? Né? Não, passou porque os grandes players estão no mercado e, né, e nós não temos esse know-how. Nosso engenheiro, ele é um engenheiro mecânico, engenheiro pensa na hidráulica, na mecânica, né? A eletrônica não temos. Tá, mas e se você fizer? Cara, não é tão simples assim fazer. Mas por que não é tão simples? Deixa eu ver. Aí você vai lá, mostra. É isso que você tá falando que é difícil? Não, isso aqui a gente faz. Não, não faz. Você não tá entendendo na prática. Não, você que não tá entendendo o quanto é simples. Aí, sabe? Então, isso eu vi muito. Então, hoje nós temos tecnologia à frente do tempo. Sim. Nós temos tecnologia para posicionar o produto na lavoura exatamente a quantidade que precisa, a variedade do produto que você precisa no local da sua fazenda que precisa. Senão você vai posicionar a média e você está jogando produto fora. Sim. E aí fala, mas isso não vende? Não vende porque nós estamos um pouco à frente do tempo. Acho que vai chegar esse tempo ainda, né? Aos poucos. Mas hoje a piscina tem isso. E antes de conhecer todo esse universo, esse hub de inovação, a gente não sonhava que a gente ia chegar nesse nível. Então, o que eu recomendo, esteja nesse ambiente, converse, mas com a cautela de sempre. Nem tudo que se vê ali se aplica na prática, para a sua realidade, para o seu mercado, para o seu cliente. Mas com certeza, se você quer se diferenciar, e hoje o mercado exige isso, ali você vai encontrar mecanismos, pessoas, cabeças que vão te ajudar a chegar nesse lugar da diferenciação. Então, esteja presente, não esteja ausente de um ambiente desse. Exato. Camila, vamos encerrando aqui. Agradecer imensamente você vir aqui compartilhar todo o seu conhecimento, né, que você consiga aí no futuro, a gente pode até conversar de novo em outro episódio, daqui a um tempo, né, avançar olhando para trás, que é muito legal isso é importantíssimo mesmo, né? Tem empresas que criaram um nome, criaram um grupo de clientes, que isso é meio que imutável, né? A essência, né? Isso é o alicerce da empresa. Então, e tradição ajuda a perpetuar uma empresa, né? Então, o reconhecimento, a autoridade da empresa naquilo é uma coisa difícil de fazer e muito fácil de perder, né? Então, isso manter a autoridade naquele campo de trabalho que você tem, tanto a nível de equipamento quanto a nível de serviço, é uma coisa bastante louvável, né? Obrigado por você ter aceito o meu convite. A gente tentou várias vezes aí, a agenda não batia, mas foi muito legal. Os dados da Piscin vão estar aqui na descrição. Se você quiser também mandar alguma pergunta para o Camilo, algum comentário, eu encaminho para ele. Ele responde, eu respondo para você. Comente, curta o episódio, compartilhe para os seus amigos se você gostou. Se você não gostou, manda para os seus inimigos para encher o saco deles, né? E importante se inscrever, porque o YouTube volta a falar, quanto mais inscritos tiverem, quanto mais compartilhamento e likes e comentários, mais ele entende que o conteúdo é relevante e joga isso para mais pessoas e abrange mais pessoas. Bom, muito obrigado. Boa noite. Se quiser deixar suas palavras finais, fique à vontade, Camila. Paulão, eu que agradeço pelo convite. Prazer estar aqui nesse projeto. Eu acho fantástico. Eu gosto muito disso, de conversar para falar de erros, né? E vida real é isso, né? Nada como
o jogo sem fantasias, né? Sim. Parabéns pela iniciativa, é um prazer estar aqui. E sim, se Deus quiser, volto aqui daqui a um tempo para falar dos erros, né, Sim. que a gente cometeu aí no caminho. Tá bom, muito obrigado, gente, e até a próxima terça-feira, às 19h30, no canal Jogo Real Podcast.